né? Eu quero falar para você, quero trazer uma palavra do coração de Deus no seu coração hoje, falando da unção de Davi, mas eu quero dar nome a elas. Porque tudo que Deus faz com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Nada. Nada que Deus faz é sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então eu quero falar com você sobre a primeira unção de Davi. Louvado é o nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, 12 e 13. Versículo 11, 12 e 13. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Mais um versículo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém? Amado, uma coisa extraordinária que acontece nessa unção é que o Espírito de Deus se apodera de Davi, certo? E eu quero dar um nome a essa unção. Eu quero chamar a primeira unção de Davi de a unção de ousadia. Diga comigo, unção de ousadia. Amados, Davi já era valente. A Bíblia diz que quando Davi estava no pasto apacentando as ovelhas, vinha leão, ele matava como? No tapa. Vinha urso, ele matava no tapa. Davi, ele era valente, não era grande. A Bíblia não diz que ele era grande, a Bíblia diz que ele era pequeno, porém era um rapaz pequeno, mas bonito. O que ele perdia no tamanho, ele ganhava na beleza. Amém, gente? Ele já era valente. Já era valente. Mas talvez o que faltasse para ele era a ousadia. Agora veja bem, Samuel desce até a casa de Jessé, e Jessé tem filhos guerreiros, porque o guerreiro ele tinha que ser grande, forte, e outra, o guerreiro naquela época também tinha que ser bonito, não era qualquer um que podia ser guerreiro. Por isso que Saul foi eleito rei na época, porque Saul era bonito. E o Davi era o único que era diferente, seus irmãos. E Jessé foi até a casa de Davi para ungir o rei sobre Israel. Porque Deus estava indignado com Saul, Deus não suportava mais Saul, e Deus precisava levantar o seu rei, ou seja, o Davi, que ele estava preparando já há um tempo. Jessé chega na casa Samuel chega na casa de Jessé, e Jessé pensa que os mais altos, os mais fortes, os mais bonitos, seria o que Deus separou para ser rei em Israel. E manda passar todos, menos o pequeno, que era pequeno, mas era bonito também, gente. A única qualidade que ele não tinha era altura, era tamanho, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não está olhando para o seu tamanho, sabe? Deus não está olhando para o seu tamanho. Tem gente que se acha pequeno para tudo, é verdade ou não é? Eu não consigo. Um dia, eu conheci uma moça, nós trabalhávamos num hospital, e ela tinha 1,60 m e fez um curso de segurança. Está vendo como que você é preconceituoso? O pessoal do hospital falou: você é doido a fazer um curso de segurança? O pessoal ficou trabalhando no hospital, e ela foi trabalhar de segurança, amado. Porque não é o tamanho, mas é a capacidade. E Deus estava olhando para Davi, não estava olhando para a estatura física de Davi, mas estava olhando o coração de Davi. E agora, Samuel desce até a casa de Jessé e unge Davi rei sobre Israel. Mas ele foi assumir o trono na hora, sim ou não? Não foi. E passou-se o tempo, amados, ou seja, dias depois, no capítulo 17, você vai entender porque eu estou dizendo que a primeira unção de Davi foi a unção de ousadia. No capítulo 17, Jessé chama Davi e diz: Davi, você precisa levar suprimentos para os seus irmãos que estão na guerra, estão na batalha. Faz então uma sacola com comida, água, entre outras coisas, e Davi vai levar para os seus irmãos que estão na guerra, que estão na batalha. Porém, quando Davi chega na batalha, não tinha batalha.
Não existia batalha, porque os irmãos de Davi, inclusive, os irmãos de Davi, todo o exército de Israel, estava escondido, estavam com medo por causa de um homem chamado Golias. Não tinha batalha, eles estavam lá, humilhando, afrontando o povo de Deus, ou seja, esse gigante Golias. E Davi chega, pequeno, não era grande, não tinha músculo, mas agora ele estava com a unção de ousadia. E ele ouve dizer que o rei diz que quem derrotasse o gigante, o próprio rei Saul ia honrar. E Davi então se interessa, não pela proposta do rei, mas porque ele queria combater o gigante. Nós estamos vivendo tempos difíceis, que muitas coisas, ou seja, gatos têm se tornado onça na vida de muita gente. Meio fio tem se tornado muro, gente. Meio fio tem se tornado muro. Poça d'água tem se tornado oceano. Isso me faz lembrar da mulher com fluxo de sangue. E quando ela olha para Jesus, tem um abismo enorme para ela atravessar, mas ela diz, não, eu chego lá, porque se eu chegar, não preciso de muita coisa, basta um toque e eu vou, e o meu problema será solucionado. E agora Davi coloca no coração e diz, não, eu vou derrotar esse camarada aí. Quais eram as características que Davi tinha, que qualquer pessoa olhasse para ele e dizia, não, você vai sair dessa batalha vencedor? Nenhuma. Nós, com os olhos humanos, se olhássemos para Davi, se estivéssemos lá no momento e olhássemos para Davi, ia dizer, cara, você é suicida. Talvez algumas pessoas dissem isso. Talvez os irmãos de Davi dissem isso, cara, você é suicida. Mas ele não sabia, o que ele não sabia, que quando o Samuel derramou o óleo sobre Davi, ele estava derramando ousadia. Para você vencer os gigantes de hoje, sem ousadia você não vai conseguir. Você precisa ser ousado. Precisa ser ousado. A ousadia de Davi não foi enfrentar o gigante, foi falar com o rei. Foi falar com o rei, ó, eu vou enfrentar aquele cara lá. E eu vou derrubar ele. O Saul deve ter olhado para ele, né? E ele, eu vou derrotar o gigante. O Saul, tudo bem, você quer ir? Fez pouco caso. Tá aqui minha armadura, colocou em Davi, Davi não conseguia levantar a armadura. E a espada? Sem chance. Davi era ousado. Você não precisa disso aí. Pode ficar com sua armadura, com sua espada, porque eu vou em nome do Senhor. Davi foi ousado, amados. Ele foi ousado. E a Bíblia diz que ele foi e enfrentou o gigante, e ele venceu o gigante. Amém? Pegou a cabeça do gigante e colocou na entrada da cidade. O filisteu Golias, a figura é do próprio inimigo, ou seja, a figura do filisteu Golias é do próprio inimigo, do próprio Satanás. Então, aquela cabeça de Golias secou ali, ficou um crânio só. E muitas vezes as pessoas passavam e via ali, aquele lugar, via só a caveira do crânio, né? Então aquele lugar passou a se chamar, depois de muito tempo, o lugar da caveira. E foi aonde Jesus foi crucificado, porque Satanás queria lavar a sua honra ali. Só que ele quebrou a cara mais uma vez, porque Jesus ressuscitou e venceu Satanás. Amém, amados? Pois bem, a segunda unção, essa unção de ousadia. A primeira unção de ousadia. A segunda unção é a unção de unidade, amados. Porque a Bíblia fala de pessoas que teve muito problema, muita dificuldade, por não estar em unidade. Eu quero ler com você alguns textos. O primeiro texto em Números, capítulo 16, verso 12. A Bíblia vai falar de uma congregação que saiu do Egito. Eles agora estão no meio do deserto. Aí se levantam alguns camaradas, vamos lá. E Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos. O 12 e o 13. Porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que emana. Estava falando do quê? Está falando do Egito. Eles fizessem subir de uma terra que emana leite e mel. O Egito era isso? O Egito era uma terra que emana leite e mel?
O Egito era uma terra de escravidão, mas, porém, esses camaradas estavam criando uma divisão entre o povo. Para nos matares desse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Quem levantou Moisés para governar o povo? Ou para tirar o povo e para levar o povo para uma terra prometida? Quem levantou? Pode deixar aí, deixa lá por enquanto. Quem levantou? Agora, esses camaradas se levantam no meio da congregação, cria partidos e diz, você nos tirou de uma terra boa. Você nos tirou de uma terra que emana leite e mel. Um lugar onde nós estávamos bem. E você quer saber de uma coisa? Você se fez príncipe sobre nós. Mas Moisés não se fez príncipe sobre eles. Deus levantou Moisés para liderar aquele povo. Amém, gente? Eu estava dizendo aqui antes, nada acontece por acaso. A Bíblia diz que não cai uma folha seca da árvore se não for permissão de Deus. Deixa eu dizer, sabe o seu líder de célula? Foi Deus quem levantou. Sabe o seu discipulador? Foi Deus quem levantou. Ele não se candidatou, amados, para ser seu pastor e nem seu líder de célula. Ou para ser seu discipulador. Foi Deus quem levantou. Está vendo esse casal aqui? Talvez, quando eles foram assumir a igreja, não era o projeto e nem o sonho deles. Mas foi Deus quem levantou. Foi Deus quem levantou. Amém, gente? E esses camaradas levantaram e falaram, você está se fazendo príncipe sobre nós, vê se está escrito ali? Também quer fazer-te príncipe sobre nós. Você se elegeu sobre nós. Versículo 30, por favor, Isaías, coloca no versículo 30. Olha o que aconteceu, amados. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esse homem irritaram ao Senhor. Mais um versículo. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. No outro versículo, você vai entender que a terra abriu e engoliu todos aqueles camaradas que estavam criando divisão no meio da congregação. Você pensa que acabou por aí? Capítulo 17. O povo se levanta ainda contra Moisés. Moisés, o que aconteceu? Eles eram homens de Deus. Eles eram homens de Deus, Moisés. O que aconteceu? Eles morreram. O que você fez? E Deus fala para Moisés, Moisés, agora reúna toda a congregação. E Moisés reuniu a congregação e Deus deu uma direção, olha, fala para que cada tribo traga uma vara seca. E eles trouxeram uma vara seca. E Arão também trouxe a sua vara seca, porque no meio desse pessoal em que se levantaram contra Moisés, também havia levita. E Moisés agora representava os levitas, a tribo de Levi, ou seja, Arão representava os levitas, a tribo de Levi. E Arão então trouxe a sua vara, e cada pessoa trouxe a sua vara, e Deus deu uma direção, agora coloque elas num canto e deixa de um dia para o outro, a vara que florescer, essa é que eu escolhi. Sabe o que aconteceu no outro dia? Todas as varas estavam secas, com exceção a de Arão. Porque nem Arão e nem Moisés eles se escolheram. Mas foi Deus quem escolheu. E contra aqueles, amados, que é escolhido por Deus, não adianta se levantar. Porque a vara deles vai florescer e vai frutificar. Louvado é o nome de Jesus. Mas por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a segunda unção de Davi é a unção da unidade, amados. É a unção da unidade. Você vê Davi sendo ungido, mas logo depois você vê acontecer algo tremendo. O pastor falou aqui quinta-feira. Davi está fugindo de uma situação. Os filisteus querem matar Davi. Então ele se esconde em uma caverna. E nessa caverna escondida ele tem um desejo. Vamos ler. 2 Samuel 2. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita.
Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, habitaram nas cidades de Hebrom. E então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de... E deram avisos a Davi, dizendo, os homens de Jabes e Gileade foram os que sepultaram a Saul. Amém? Agora Davi é ungido pela segunda vez. Eu quero chamar essa unção de unidade, da unidade. Por que a unção da unidade? Você vai ver Davi fugindo depois. E ele se esconde numa caverna. E nessa caverna, ele tem um pensamento, que talvez um pouco alto. Ele diz, quem me dera beber água da fonte de Belém. O pastor falou sobre isso aqui quinta-feira, né? Amados, ele tinha uns camaradas ali, que estava com ele, tipo assim, estou contigo e não abro. Estamos fechados. Estamos unidos. Estamos juntos. Sabe, porque uma coisa é eu dizer, estamos juntos, de fato estamos juntos. Sabe, no seu momento de tristeza, você pode contar comigo, porque estamos juntos. Isso é estar junto. Mas sabe, na hora do churrasco? Estamos juntos, meu amigo. Isso é estar junto, no bom momento e no mau momento. Se você está bem, meu amigo, estamos juntos. Se você está mal, estamos juntos. Davi estava fugindo, esses camaradas estavam com ele. E ele disse assim, olha, quem me dera tomar da água da fonte lá de Belém. Os camaradas ouviram. Davi estava sitiado. Os filisteus haviam cercado Davi. 3 camaradas. Davi quer tomar água da fonte lá de Belém. Vamos lá? Vamos lá? Aí os 3 montam no cavalo. Estavam sitiados. Eles atravessam todo o arraial do filisteu lutando. Eles vão até Belém. Pega a água. E volta, mais uma vez atravessa o arraial dos filisteus lutando. A Bíblia diz que eles lutaram tanto, amado, que eles não conseguiam abrir a mão para soltar a espada. A espada estava grudada na mão deles, tanto que eles lutaram. Mas eles trouxeram da água da fonte de Belém para Davi. Unidade. Estamos juntos. Isso não é só no reino, também lá na sua casa, na minha casa. Sabe, os meus filhos, a minha esposa, pode ver 1 milhão de defeitos em mim. E eu sou muito falho, gente. Eu sou muito falho. Eles podem olhar em mim e ver 1 milhão de defeitos. Agora, você pode olhar para mim e ver o mesmo defeito, mas não fale com eles que você vai arrumar problema. Verdade. Porque estamos fechados. Estamos unidos. Sabe, somos uma família. A Bíblia diz que nos últimos dias se levantaria pai contra filho, sabe, filha contra mãe, e daí por diante, e a família se dividiria. Oxalá, eu oro a Deus, para que essa palavra não se cumpra na sua casa e nem na minha. Que a nossa família seja uma unidade, amados. Unidos até o fim. Nunca se viu tanta separação de casamento quanto nos dias atuais. Está falando que a pandemia ou o isolamento social é a causa de tanto separamento, amados. Ela só evidenciou o que já estava acontecendo. Porque quando eu fico sozinho com a minha mulher em casa, amados, oxalá se nós pudéssemos viver em isolamento, né, meu amor? Não, é verdade, amados. Agora, como que o camarada pode dizer, não, o isolamento está separando famílias, não pode. O isolamento une famílias. Eu nunca tive um tempo tão precioso para ficar com a minha família quanto os dias que eu tive que ficar. Ou seja, eu não fiquei em isolamento nunca, porque eu não tive Covid, nem suspeita lá em casa, essa praga passa longe. E você quer saber de uma coisa? Ministério de Intercessão, nós estamos fechados num propósito. Eu quero convidar vocês para fechar conosco nesse propósito. Sabe por quê? Porque já perdemos demais. E eu falei para o Ministério de Intercessão domingo passado. Falei, gente, a Bíblia diz que o que está ligado na terra está ligado no céu, não é isso? Falei, então, a partir de agora, nós não vamos perder ninguém para esse mal.
Vocês concordam comigo? Concordam. Então está ligado na terra e está ligado no céu. Amém, gente? Vocês concordam comigo? Se vocês concordar comigo, então está ligado no céu. Amém? Mas, quantos dias eu não pude trabalhar e nem minha esposa? Chegou um momento que a patroa dela falou, olha, você vai ter que ficar em casa por um período. E eu também estava em casa, amados. Você pensa que foi ruim? Foi nada. Agora as pessoas dizem que isolamento social está separando pessoas. Não é, a família já não era unida. A família já não tinha unidade, já não era unida. E aí quando ficou os dois debaixo do mesmo teto, só evidenciou aquilo que já estava acontecendo. Só mostrou aquilo que estava acontecendo. Mas é necessário. Moisés teve problema demais com aquele povo no deserto. Lidar com gente é difícil, é verdade ou não é? Mas é porque eles não tinham unidade. Eles não tinham união. Sabe? Não tinha. Agora Davi já teve menos problema. Porque o povo fechou com Davi. Disse, cara, estamos juntos. Se você estiver de boa, estamos juntos. Se você estiver fugindo, vamos fugir junto. Né? E que você possa ser assim com o seu líder. Quem lembra de Eliseu e Elias? Deus disse para Elias, ó Elias, eu vou recolher você. E ele disse para Eliseu, Eliseu, fica aqui, porque eu vou para Betel, o Senhor mandou eu ir. Ele disse, rapaz, aonde você for, eu estou junto. Estamos ligados, estamos unidos. Não tem jeito. Chegou lá, só Eliseu, fica aqui. Porque Deus me mandou ir para outra cidade, para Gilgal. Vive a tua alma e vive a minha. Ele está dizendo, ó, estamos ligados, aonde você for, eu estou junto. Chegou um momento que os profetas se levantaram contra Eliseu. Ele disse, está sabendo que Deus vai recolher o profeta aí? Ele falou, não interessa, onde ele for, eu estou junto com ele. Se quando ele estava de boa, porque Deus não havia falado nem para Eliseu e nem para Elias que ia arrebatar Elias vivo. Eles estavam esperando, de fato, Elias morrer. E Deus arrebatou Elias vivo. Há quem pensa que as duas testemunhas, Elias e Enoque, ou Moisés e Elias, ou Moisés e Enoque, né? Bom, para mim é Elias e Enoque, não sei. O pastor pode ter. Mais provável, né? Para mim é Elias. Mas se o pastor falar que é Moisés e Enoque, aí eu mudo, vai ser Moisés e Enoque. Amados, por causa da unidade, de repente, Elias está lá e diz para Eliseu, pede o que você quiser hoje para que seja feito. Aí Eliseu diz, ó, sabe os milagres todos que você fez aí? Eu quero fazer mais que você. Porque quando ele pede uma porção dobrada do Espírito que está sobre Elias, é isso que ele diz. Eu quero ser um profeta em evidência. Sabe, eu quero... Aí Elias para ele, ó, é dura coisa que você me pedisse, mas se você me ver partir, então aí ele está dizendo, até agora eu estava tentando fazer você ficar para trás, meu filho. Mas a partir de agora, se você não andar comigo, você não recebe. Era isso que Elias estava dizendo. Se você não ir até o fim, ele diz, rapaz, para mim é fácil, estamos fechados. É uma unidade, estamos juntos. Estamos juntos. E ele foi até Elias ser tomado, ser levado. E quando Elias estava subindo, acho que Eliseu ficou pensando, cadê? Porque eu não estou vendo nada, não aconteceu nada. Cadê? Aí de repente Elias joga a capa, né? Aí Eliseu pega a capa, volta até o Rio Jordão, os profetas, tudo lá, os profetas que estavam. Ele pega a capa e pá! O Rio Jordão. Os profetas, tudo fica quieto. Mas a unidade, ela traz a unção. E o milagre acontece, amados. Amém, gente? Estamos juntos. Estamos juntos. Aconteça o que acontecer, estamos juntos. Se você está bem, estamos juntos. Se você está mal, estamos juntos, amado. Sabe? Há muito tempo atrás eu vi a história do João. O João disse que estava bem pregado. Tinha tudo, tinha vários amigos. O João era crente. De vez em quando ele fazia um churrasco, chamava os irmãos da igreja. Aí a casa dele não tinha lugar para pôr gente.
Mas de repente João ficou desempregado, amados. E começou a faltar dinheiro. A conta de luz ficou atrasada. A de água também, então cortaram. Não tinha mais churrasco. O João começou a passar por algumas necessidades. Mas se você está fechado com o seu irmão, com o João, o que você faz? Vamos ajudá-lo, é verdade ou não é? Mas dizem que quando o João saía na rua e vinha vindo algum irmão da igreja, sabe o que o irmão fazia? Eu vou passar para o outro lado da calçada, porque talvez o João vai me pedir dinheiro emprestado. É. Porque o mundo está cheio de amigos assim. Que quando você está bem, então ele é seu camarada até o fim. Quando você está bem. Mas ao primeiro sinal amarelo que acender, já não era tanto amigo assim. É verdade ou não é? E o pior é que o defeituoso é a gente ainda. É verdade? Somos nós. As pessoas aí, não, eu me afastei porque não presta. E na verdade você só está passando por uma dificuldade. Aí diz que o João foi comprar um miojo no mercado. Aí quando ele chega, o dono do mercado nem atendia mais o João direito. O João chegava lá, até então, quando tinha emprego, ele era muito bem atendido no mercado. Isso é uma parábola, gente. Muito bem atendido no mercado, o dono do mercado abraçava ele, João para cá, João para lá. Mas agora não, o que você quer? Não, só vem buscar um pão. Ó, é tanto. Não, vou pagar. Mudou o tratamento. Porque o João estava passando por dificuldade agora. Mas um dia o João chegou lá, depois de alguns meses desempregado. Deus abriu uma porta para o João. E o João ficou tão feliz que disse, olha, eu vou contar para o dono do mercadinho. Faz tanto tempo que eu compro ali. Ele se tornou meu amigo. Aí o João chega na porta do mercado. O dono do mercado, João! E vem correndo de braço aberto e abraça o João. O João já estranhou o tratamento, alguma coisa errada aconteceu aqui. Como que você está, João? A esposa, os filhos. Ô, João, eu acho que você está falando com o João errado. Não, você mesmo, João, vem aqui, rapaz. Está precisando de alguma coisa? Como que você está? Não, rapaz, o que está acontecendo? Não, eu estou levando lá a sua despesa. Daqui a pouco estou levando lá. Mas que despesa? Não fiz despesa. Acabei de arrumar um emprego. Não, mas não foi você que fez. Foi o seu irmão mais velho. Ele passou aqui, fez uma despesa para você e pagou com umas pedrinhas de ouro. Está aqui, ó. O interessante é que ele não estava sozinho. Ele estava em 3. E eles conversavam no idioma que eu nunca ouvi falar na face da terra. Aí ele entendeu. Se Deus é o meu pai, o meu irmão mais velho é Jesus. E ele esteve aqui. Sabe? Porque, amados, o João, todo mundo se afastou do João. Mas quando todo mundo te abandonar, tenha certeza de uma coisa. Deus está cuidando de você. Amém, amados? Unção da unidade. Eu disse para você no começo dessa ministração, que hoje Deus tem as 3 unções para você aqui. Então a primeira unção é a unção de ousadia. Você vai sair daqui ousado hoje. Você vai conquistar terrenos que você ainda não conquistou. Amados, não adianta projetar, sonhar, se você não tiver ousadia. Não adianta. Você precisa ser ousado para conquistar os seus sonhos. Ousado. E segunda, ter unidade. Outra coisa, a Bíblia diz que se eu não for um com a minha esposa, nem minhas orações são ouvidas. Não adianta eu ofertar, não adianta eu dizimar, não adianta eu evangelizar, não adianta eu vir aqui pregar para vocês se eu não tiver unidade na minha casa, amados. Eu tenho que ser um com a minha esposa, com os meus filhos, com unidade. Escuta o que eu estou dizendo aqui.
Hoje Deus vai derramar a unção da unidade sobre a sua vida. A sua família nunca mais será a mesma. Deus vai transformar a sua casa hoje, amados. Você pode dizer para mim, pastor, mas a minha família não está aqui. Não tem problema. Eu ouvi falar de uma história de alguém que disse assim para Jesus, mas Jesus, diga só uma palavra e o meu criado sarará. Aí Jesus disse, vai, seja feito conforme a sua fé. Se você crê, Deus não precisa de nada. Deus precisa só que você creia, que você tenha fé. E o milagre vai chegar na sua casa. Amém, amados? E terceira e última unção, unção de conquista. Unção de conquista. Primeira unção, unção de ousadia. Unção de unidade. E a terceira unção, unção de conquista. Amados, quantas pessoas ela batalha a vida inteira como nadar na areia, né? Mas a terceira unção é a unção de conquista. Logo que Davi foi ungido em Hebrom, ou quando ele chegou em Judá, ou para reinar sobre Judá, a maior cidade da época era uma cidade chamada Jebus. Diga para o seu irmão, Jebus. Era a metrópole da época. Era a cidade mais rica. Era a cidade que faltava gente para tanto emprego. Era uma cidade que faltava casa. Ou faltava pessoas para o tanto de casa que tinha. Não tinha morador de rua. Se aparecesse ali um morador de rua, ou se o prefeito não desse uma casa para ele, ele tirava da cidade. Aqui não pode ter morador de rua. Porque era uma cidade bem governada, bem administrada, era uma cidade limpa, era o polo da época. Pense você numa metrópole, era Jebus. E Davi agora governava sobre uma boa parte de Israel. Mas ele ainda não tinha domínio sobre Jebus. Ele não tinha domínio sobre Jebus. Eu vou ler com você, para não ficar só nas minhas palavras. 2 Samuel, capítulo 5. Para não ficar só nas minhas palavras. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi e Hebrom e falaram dizendo, eis-nos aqui. Olha a unidade ali. Olha o que eles falaram para Davi. Somos ossos dos teus ossos e a tua carne. Vamos lá. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que nos saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Essa é a terceira unção, vamos lá. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Continua. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo, não entrará aqui, pois os cegos... Não, volta, filho. Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Mais um. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Mais um versículo. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir o jebuseu, suba ao canal e fira os coxos e ao cego, a quem a alma de Davi odeia. Por isso você diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Só até aí, filho. Só até aí. Então deixa eu dizer, quando Davi disse, fira o cego e os coxos, era só uma referência do que eles disseram para Davi. Porque o sonho de Davi era governar de Jebus. Era colocar o seu reino, o seu governo lá em Jebus. Porque, gente, não faz sentido. O Davi governar sobre todo Israel e haver uma metrópole onde ele não governava. Não fazia sentido. Então, o sonho de Davi era colocar o seu palácio lá e de lá governar todo Israel. Porém, o governante dessa cidade mandou um recado para Davi. Disse, Davi, aqui você não entra.
Porque se você tentar entrar aqui na cidade, os coxos e os aleijados te expulsarão daqui. Ele estava dizendo para Davi, Davi, você é tão fraco, tão frouxo, tão devagar, que os deficientes, os coxos, os aleijados aqui vencem você. Era isso que ele estava tentando dizer para Davi. Quantas vezes você tem um projeto que parece ser maior do que você, mas eu estou dizendo hoje que você precisa ser ousado. Mas aí aparece um Jebuseu na sua vida. E ele vai dizer para você, ó, aqui esse projeto para você não dá. Porque qualquer doente ou deficiente daqui é maior do que você, camarada. Aqui, nananina não. Tentando te desanimar, tentando dizer que, olha, seu projeto é projeto falido. Não é verdade? Uma vez falaram assim para mim, viu? Filho de pobre não faz faculdade. Falaram isso para mim. Aí eu disse o que eu falei, o que o pastor falou para mim um dia, pobre é o diabo, né? Primeiro que pobre é o diabo. Primeiro de tudo que pobre é o diabo, não tem nem a chave da casa dele. Ele é pobre. Amém, gente? Agora, nós somos filhos do rei. Filhos do rei, amado. Como que eu sou pobre? Como que os meus filhos não vão fazer faculdade se eu sou filho do rei? Hã? Mas aí vem esse Jebuseu querendo... Quanto custa a mensalidade daquela faculdade? Ah, custa R$2.000. Você vai ter que trabalhar em 5 empregos, né? Jebuseu, soprando no seu ouvido, tentando te desanimar, tentando te jogar. E outra, a cidade de Jebus, ela tinha muros de 30 metros de altura. E segundo alguns historiadores, diz que os homens que ficavam em cima do muro acertavam com uma flecha um mosquito com 500 metros. Então imagine se os camaradas eram bons de guerra. E Davi, quando Davi recebeu esse recado, porque existe, amados, existe palavras que ao invés de desanimar, a pessoa ela motiva, é verdade ou não é? Ela nos motiva. Quando alguém chega e diz assim para você, olha, você não vai conseguir. Aí você diz, não, agora que eu vou conseguir. Porque levantou um Jebuseu e disse que eu não vou conseguir, agora eu vou. Agora eu vou. Aí o Davi ficou irado assim. Falaram que ele não ia entrar lá, que os aleijados e o coxo ia expulsá-lo de lá. Ele ficou irado, disse, não, agora é que eu vou entrar. Reuniu os homens e disse, gente, nós vamos entrar em Jebus. Mas, porém, por cima nós não vamos conseguir por causa dos homens que estão na muralha. Mas tem um caminho que eles não esperem que nós passamos por lá. Embaixo da cidade havia túneis, onde os homens da cidade ficavam bombeando água para a cidade o dia inteiro com o pé. Eles bombeavam água para a cidade. E aí tinha túnel de água. E Davi disse assim, aquela passagem ninguém espera, ali não existe exército. Só os homens bombeando água. Nós vamos descer até o canal de água. Você não entendeu. Um dos símbolos, amados, Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Antes dele subir, ele disse, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar o Espírito Santo que fica com vocês aí. E um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E Davi disse, olha, nós vamos tomar Jebus, mas primeiro vamos descer até o canal de água. Você entendeu agora? Se você estiver envolvido com o Espírito Santo, amado, na unção da conquista, não existe atirador, não existe exército, não existe jebuseus nenhum que possa te derrubar. Não existe. Quando o rei acordou, Davi já estava lá dentro do palácio. Quando o rei viu a situação, aquela muvuca, todo mundo correndo para lá e para cá, Davi já estava lá dentro. Ele disse, agora só para ostentar eu vou mudar o nome da cidade. A partir de hoje chama-se Cidade de Davi. Não foi isso que aconteceu, pastor? Ele mudou o nome da cidade, passou a se chamar Cidade de Davi. E ele colocou lá o seu reino.
Está entendendo? A unção da conquista está chegando. E como que vai ser o nome da sua conquista? Orianda lamastori cantorianda labas. Aleluia. A unção da conquista está chegando, amados. Fique de pé.